Olá! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Vasos, o programa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular que pulsa com informação. Neste programa, neste podcast, nós iremos explorar informações de qualidade sobre a saúde vascular e vocês verão que a saúde vascular está muito mais ligada à sua vida do que vocês imaginam. Eu sou Fernanda Federico, sou cirurgiã vascular. Olá, eu sou Juliana Vieira, eu sou médica angiologista e vou conversar juntamente com a Fernanda com um convidado super especial. Eu, como corredora, sei as dificuldades que um maratonista tem. E esse nosso convidado tem uns detalhes a mais. Ele tem diabetes mellitus, tipo 1, mas já correu mais de 100 maratonas. Seja muito bem-vindo, Emerson Bizan. É um prazer tê-lo conosco para dividir um pouco da sua história. Para quem não sabe, maratona são 42 quilômetros. Para correr 42 quilômetros é um esforço homérico. Então, ele vai mostrar para a gente, vai explicar um pouquinho mais sobre essas aventuras, como colocou a corrida na vida dele e mudou muita coisa. E chegou a correr 100 maratonas. Esse ano já correu uma, tá? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Conte-nos a sua história, Emerson. Pode se apresentar, porque a história dele é muito grande. Ele é autor do livro 100 maratonas, que eu falo mais do que correr, uma missão. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar falando de saúde, por mais que a gente vai falar aqui de corrida, de atividade física, de esporte, eu nunca imaginei que na profissão de atividade física, de educação física, eu ia falar de uma doença. E ainda na faculdade de educação física, eu fiz o diagnóstico de diabetes tipo 1. Mas só uma coisa, como você fez esse diagnóstico de diabetes? Eu, cursando a faculdade de diabetes, de educação física, eu tive os sintomas clássicos de quem tem diabetes, que é muita sede. Conte pra gente. Perda de peso muito grande em pouco tempo, tipo, perdi 6 quilos em uma semana. E aí, a sede, ela vem de uma tentativa do corpo de eliminar o excesso de glicose, e você vai muito no banheiro. Então, a vontade de fazer xixi muito, tipo, você acorda 4 a 5 vezes na noite para ir no banheiro. Isso acontece uma desidratação e você tem muita sede, e isso faz com que você perca peso. E aí, coincidentemente, eu tinha estudado na faculdade um mês antes os sintomas em uma das disciplinas da educação física sobre os sintomas do diabetes. E eu cheguei na minha casa e falei para os meus pais que eu achava que estava com diabetes. Eles, imagina, ninguém na família tem. Ninguém na família tem. Você é saudável, sempre faz os check-ups. E eu fui fazer os exames e fiz o diagnóstico. E o tratamento do diabetes nada mais é que você fazer a prática de atividade física regular, ter um controle alimentar que não está ligado à restrição alimentar. A gente sabe que é o controle alimentar. E fazer as dosagens de insulina conforme o médico prescreve. E Emerson, só uma pergunta. Como que foi, como que você se sentiu nesse momento? Tão jovem, diante de um diagnóstico que muitas pessoas pensam que é um diagnóstico de restrição. Eu nunca mais vou poder comer as coisas que, de certa forma, eu gosto, nunca mais vou beber uma cerveja, nunca mais vou comer um doce. O que passou na sua cabeça e como que foram os seus primeiros passos com esse diagnóstico? Conte pra gente. Hoje eu convivo com uma comunidade de diabetes muito grande, pelas redes sociais e por me tornar um educador em diabetes. E eu sei o quanto é traumático pela falta de informação e pela falta de educação no que é o tratamento do diabetes. E por eu viver o esporte, eu acho que o meu enfrentamento foi muito diferente do que acontece na maioria das pessoas. Então, eu fui fazer o que realmente deveria fazer o mais rápido possível,
que se era preciso tomar insulina, era preciso fazer atividade física, era preciso ter um controle alimentar, eu fui fazer o mais rápido possível. Sim. E fui resolver o mais breve possível. Mas, na maioria das pessoas, a busca por informação acontece depois de uma fase de luto, depois de uma fase de fuga, depois de uma fase de negação. E o meu caso foi muito rápido e eu dedico a essa agilidade no processo de tratamento a meu contato com o esporte. E como na época, quais eram os exercícios que você já fazia? E como que você adaptou esses exercícios? Você intensificou os exercícios ou você realmente continuou o que você já fazia? Já corria na época? Foi muito legal porque eu estava no meio da faculdade de Educação Física, eu acho que o meu primeiro aluno foi meu pai. Incrível. Ah, sim. E eu estava fazendo com que ele não entrasse em uma síndrome metabólica e um diabetes tipo 2. Ele estava obeso, sedentário, e eu percebi que ele estava caminhando para um caminho que não seria legal. Eu não conviveria com meu pai como eu convivo hoje se eu não tivesse tido... E ele perdeu 20 quilos e começou a caminhar, correr, e eu comecei a dar minhas corridinhas com ele. Sim. E no meio desse processo, eu fiz o diagnóstico. E percebi que os dias que eu corria com ele, a minha glicemia ficava muito boa. Sim. A minha liberdade alimentar ficava um pouco melhor. Exatamente. E aí eu falei, eu sei que eu preciso ter uma regularidade na prática de atividade física. Mais do que a quantidade de exercício que eu preciso fazer, a regularidade é importante. É muito importante, né? Eu vou adotar a corrida como meu esporte de bolso. E aí foi quando meu pai começou a fazer uns exageros, eu falei, peraí. Exagero o quê? Exagero de corrida? Tipo, eu corria muitos quilômetros em dias seguidos. Eu falei, não, peraí, vamos organizar. Por que você não treina para uma maratona? Ele falou, por que você não vai comigo? Eu falei, então vamos. Foi nessa época que você criou a sua assessoria? Não. Eu comecei a trabalhar para uma academia. Ah, tá. E aí, um ano após o diagnóstico, eu fiz minha primeira maratona. Ah, sim. Muito bom. E só uma pergunta sobre, assim que você recebeu o seu diagnóstico, você começou a tomar algum medicamento? Sim, eu fiz um tratamento ainda com medicamento via oral, que não é exatamente a insulina. Sim. O medicamento via oral, ele é para tratamento de diabetes tipo 2, onde ele estimula o corpo a produzir insulina. É uma fase que a gente chama de tratamento em fase de lua de mel do tratamento do diabetes, onde o corpo ainda produz insulina. O diabetes tipo 1, que a gente já sabia que era o meu caso, o corpo não produz mais insulina. Isso foi por alguns dias e depois de menos de um mês, já comecei a fazer o tratamento através de múltiplas doses de insulina. Tá. E... Eu queria saber uma coisa. Muitas pessoas, elas pensam, eu tenho diabetes, tenho alguma restrição de exercício, ou fazem até mesmo alguns próprios colegas, colocam um terror no seu paciente e falam, você não pode fazer nenhum exercício muito intenso. Como que você acha que a gente poderia, nós como médicos, poderíamos informar o nosso paciente se isso é mito, se é realidade, o paciente com diabetes não pode fazer um exercício de intensidade alta, moderada que seja, porque é perigoso? Olha, eu costumo dizer que... Eu costumo contar essa história e talvez eu estou conversando com vocês hoje aqui porque essa foi a informação que talvez tenha mudado a história do meu tratamento. Esse era o meu maior medo quando eu fui na minha primeira consulta. Eu estava na faculdade de Educação Física e eu perguntei para o meu médico, falei, doutor, eu devo continuar a faculdade de Educação Física? Eu posso continuar a dar minhas corridinhas com meu pai? Ele me mostrou um quadro na parede de um atleta com 7 medalhas de ouro. Uau. Eu não sabia quem era. E ele me falou, esse é o Mark Spitz. Ele é o maior ganhador em medalhas de ouro em uma única Olimpíada. E ele tem diabetes tipo 1. Incrível. Talvez essa informação
fez com que eu saísse da minha primeira consulta prometendo para mim mesmo que ia ser o melhor para minha família, que essa era a minha preocupação, talvez tranquilizá-los. E talvez, quem sabe, um dia, ser o Max Pitts para outras pessoas. Como a inspiração é importante, né? E quando hoje eu recebo mensagens em redes sociais falando, poxa, é tão legal ver, meu filho tem diabetes, e quando eu vejo que você corre maratona, corre ultramaratona e tem diabetes tipo 1, eu fico muito feliz e saber que meu filho tem um norte, sabe que ele pode realizar qualquer coisa. E depois eu comecei a conhecer atletas de todas as modalidades. A gente acabou de assistir o Super Bowl, onde as duas equipes, na final do Super Bowl, que é o campeonato norte-americano, de maior audiência na televisão do mundo, tinha um representante de cada equipe com diabetes tipo 1. Na quarta de final do Aberto de Tênis da Austrália, tinha o Zverev, que era um tenista com diabetes tipo 1. Eu conheço piloto de Fórmula Indy que dirige um carro de Fórmula Indy a 300 km por hora a 10 centímetros de um muro de concreto. Não é uma sentença, né? Não é uma sentença. Não é uma sentença. Ultraman, que corre o 3 Ironman seguidos, que é o Ale Paiva, de Santos, foi vice-campeão do Ultraman. Não é ele participou como eu participo das maratonas. Ele foi vice-campeão do Ultraman. É altíssimo nível, então pode sim, desde que esteja ao lado dos melhores profissionais. A gente tem a mais alta tecnologia, os melhores medicamentos. Para controle, né? E é importante falar para o público que está nos assistindo como, na verdade, o exercício físico é benéfico para quem tem diabetes, né? O exercício físico, ele melhora a vascularização, ele melhora a oxigenação muscular. Tem alguns pacientes, né, que têm diabetes tipo 1, que não se tratam, ou às vezes fazem um diagnóstico tardio que eles têm sim uma sarcopenia, têm uma fragilidade muscular, mas desde que o paciente e a pessoa esteja, né, estabilizado, é importante fazer um trabalho muscular progressivo, né, Emerson? Com um acompanhamento médico para que a gente tenha, né, o que a gente sempre fala. O que o exercício físico faz? Ele melhora a circulação tanto das veias quanto das artérias. O diabético tipo 2, ele tende muito a ter um entupimento da microcirculação, das artérias, que começa nas artérias mais finas, que pode envolver as artérias de maiores calibres de membros inferiores, de todo o corpo. Existe a retinopatia, né, que é aquela que causa a cegueira. Então, é muito importante o exercício físico. É muito importante a caminhada, tanto que a recomendação que a gente faz, né, Ju, é a caminhada programada, que é um dos exercícios mais importantes para melhorar a circulação das artérias, para melhorar a circulação colateral, para melhorar as artérias que já estão saudáveis, para compensar as artérias que não estão tão boas. Então, é um exemplo. Você é um exemplo de como o esporte, ele estabiliza e ele controla, né, a doença. E pode te levar muito longe, né? Exatamente. O diabetes, muitas pessoas, às vezes eu penso, o diabetes como você não vê. Eu tô com minha glicose alta. Não é possível você ver. E você não está controlando aquilo, mas a glicose alta, ela, como a Fê falou, ela vai afetando tanto microvasos quanto os nossos vasos, as nossas artérias maiores. Então, às vezes, o paciente é um pouco displicente na hora de se cuidar. Mas a gente tem que lembrar, o diabetes é a maior causa de amputação não traumática, ou seja, que não foi causado por um acidente. Não traumática no Brasil. Isso. E imagina. Porque é uma doença silenciosa. O paciente não sente dor. Pelo contrário, quando existe um envolvimento nos nervos, né, nas neuropatias, o paciente não sente dor. Então, ele não percebe que ele tem esse entupimento progressivo das artérias das pernas. E muitas vezes, quando o paciente machuca, muitos pacientes minhas tiram a cutícula do dedão, a circulação ali já não está boa. Então, o que acontece? Não há cicatrização. Não tem uma boa vascularização do tecido, as bactérias caem ali e começam a fazer uma infecção. E muitas vezes,
esses casos chegam de uma forma tão avançada a gente que, infelizmente, para salvar a vida do paciente, nós temos que tirar um segmento da perna do paciente que já está inviável, que realmente já está morto. Então, é muito importante a gente divulgar o diabetes e os cuidados com diabetes, né? E o exercício. Você já teve pacientes que diabéticos que chegavam com dor ao caminhar, dor nas pernas? Pacientes que chegavam já num grau avançado, com claudicação? Esse paciente que está buscando atividade física, ele está um passo à frente. Então, que bom. Que bom. Ele esse paciente vai ser difícil aparecer para mim. Eu tenho uma assessoria esportiva que é reconhecido como ponto de encontro dos corredores com diabetes. Para eu atender esse público, eu tive que me tornar um educador em diabetes. Hoje eu sou membro da Sociedade Brasileira de Diabetes e eu acabo atendendo especificamente esse público, e eu fiz um curso Educando Educadores, um curso chancelado pela SBD, e então a gente acaba recebendo quem está interessado, e geralmente esse público é o público da fuga, esse público que não foge do tratamento. E aí, mas uma pergunta específica da sua técnica, da sua corrida. Como que é a suplementação de glicose alimentar, a suplementação ao longo da sua corrida? Como que ela funciona? Conta pra gente. Como de um atleta normal. A recomendação chega para alguns atletas, e em alguns dias para mim, de até 70 gramas de carboidrato por hora, dependendo da intensidade que eu faço. Lógico, isso vai variar de cada prova, para cada intensidade, dependendo do tanto de insulina que eu tomei ali. E aí é uma estratégia que eu posso variar também. Ela é bem Agora, eu individualizada. costumo dizer que é uma vantagem que meu time que tem diabetes lá na equipe tem, porque nós temos um relógio a mais que os atletas que não têm diabetes têm, porque eu tenho um protocolo que a gente usava para quando não tínhamos o rastreamento de glicemia, Faz uso daquele rastreamento que é o de rastreamento em tempo real. Quase em tempo real. Você tem um não controle tinha, a às gente suas tinha, mãos. e aí a gente, por testes, por fazer centenas de vezes correndo na esteira, eu tinha uma medida que eu tomava 25 gramas de carboidrato a cada 7 quilômetros. E aí, essa medida ela foi sendo refinada pela tecnologia, pela necessidade. Então, deu 7 quilômetros. Tá 150, dá para segurar no 10. E antes de começar os exercícios, você fazia, porque tem aquilo, se tiver a glicose maior que 250, não pode fazer. Essa era uma conduta antiga, pelos critérios da sociedade. Hoje, a gente leva em consideração outros fatores, mesmo que está acima de 250, mas você verifica as causas dessa hiperglicemia. Se tem presença de insulina, e se essa hiperglicemia não veio causada de uma infecção, não veio causada de uma suspensão de medicamento, se não tem nenhuma causa fora do normal, se tem presença de insulina, pode fazer o exercício. Entendi. Tá? Agora, a gente criou uma série de condutas ali prévia, e antes de tomar qualquer decisão, que são 5 perguntas que a gente faz, rápidas, para ele tomar qualquer decisão. Primeiro, qual a glicemia que ele está? Não tem como começar o exercício antes dele, sem saber que glicemia que ele está. E hoje a gente tem o recurso da tendência da glicemia. A gente olha se a seta está para cima ou está para baixo. Se a refeição que ele fez vai dar conta e a composição daquela refeição, se ela tem quantidade de carboidrato suficiente para dar conta. Se ele tem medicamento ativo naquele momento da atividade, se ele fez a refeição, se ele tomou a insulina para corrigir a refeição, e ele foi fazer atividade depois, e vai ter pico de ação de medicamento, ele vai ter que estar mais atento à glicemia no momento. Quarta pergunta qual o impacto que essa atividade vai ter na glicemia?
Por exemplo, se ele vai fazer uma leve caminhada e ele está acostumado, né? É diferente. Isso. Agora ele vai fazer uma aula de ciclismo muito forte, ele não está adaptado, então ele vai ter que estar mais atento. E última e mais importante pergunta, o que ele tem na mão para corrigir em caso de uma queda de glicemia muito acentuada? É isso, conte-nos. Glicose pura. Pura, é o açúcar? Açúcar simples, rapadura, bananada, goiabada, sachê de glicose, sachê de carboidrato esportivo com glicose pura. Chocolate pode? Não. É doce de leite? Pode? Não. Por quê? É gordura. Você vai comer desesperadamente 1, 2, 3 doces de leite. Uma coisa rápida, um pico Ele rápido. não vai corrigir a glicemia baixa e daqui 1 hora a glicemia vai subir. Então, errado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você teve o diabetes tipo 1, que é o diabetes hereditário. Mas, na nossa população, o que nós estamos presenciando é um aumento de sedentarismo, obesidade, hipertensão e diabetes tipo 2. E é justamente uma doença adquirida, que depende muito da gente. O que você tem visto em relação a esse aumento dos pacientes diabéticos do tipo 2? Muito mais próximo do que a gente imagina. Síndrome metabólico, eu não, porque a gente está próximo das pessoas que fazem atividade. A sua amostra, ela é viciada. Eu tô próximo, eu convivo com pessoas que fazem atividade física, que têm hábitos saudáveis, alimentares saudáveis, e que tem queira ou não, tem um controle de estresse minimamente controlado, Mas é muito importante o seu exemplo de uma pessoa portadora de diabetes e que faz o exercício físico, faz o controle da alimentação e faz o controle da doença. A doença é controlável, como a gente falou, não é sentença, é controle para viver bem com qualidade de vida. Então, esse seu exemplo de que é possível, eu gosto muito de falar para os meus pacientes, o exercício físico é a base da nossa qualidade de vida. Então, tem alguma limitação no teu diabetes, não posso fazer? Pode, deve, por favor, faça. É porque a gente, só para resumir para o espectador, o diabetes tipo 1 é a pessoa que nasce com o pâncreas, com uma deficiência no pâncreas, que o pâncreas, em algum momento da vida, ele não vai produzir insulina. O que é o diabetes tipo 2? Esse foi o diabetes tipo 1 que eu falei. O tipo 2 é o paciente a pessoa que ao longo da vida dela, ela tem um hábito, muitas pessoas têm um hábito de vida com sedentarismo, excesso de alimentos açucarados, com alto teor de carboidratos de rápida absorção e principalmente associado a uma vida sedentária e consequentemente, pessoas que estão em sobrepeso. O pâncreas, a gente começa a acontecer o quê? Uma resistência à insulina. A insulina que o pâncreas produz não é mais suficiente para quebrar a glicose dessas pessoas que evoluem com diabetes tipo 2. Então, essa resistência à insulina por alta demanda de insulina para o pâncreas é que causa o diabetes tipo 2. Tem um fator hereditário também nas duas, mas o diabetes tipo 2 ele está muito mais ligado ao estilo de vida. E como você falou, Emerson, a gordura abdominal, que é aquela gordura visceral, ela está muito relacionada à síndrome metabólica, que ela aumenta muito o colesterol, ela aumenta os triglicéridos e aumenta o fator de risco de doença coronariana. Então, cardiovascular no geral, né? Doenças cardiovasculares e também do entupimento das artérias das pernas, do risco de ter AVC, de ter derrame. É incrível como essa resistência insulínica do diabetes tipo 2, uma única sessão de atividade física moderada, como transforma essa capacidade do corpo de pegar a glicose e jogar para dentro da célula. Uma única sessão de menos de 30 minutos. Eu tenho exemplos de pacientes que chegam a mim com uma glicemia
de jejum, quase 100, cento e pouquinhos, porém com uma hemoglobina glicada de 5,8, 5,7, pacientes jovens. E aí o que eu faço? Eu falo, olha, a gente vai dosar esses parâmetros hoje. Você vai fazer uma semana. As pessoas não, 1 mês, 2 meses, não, pessoal. Uma semana de exercícios físicos regulares. Você vai ter uma alimentação saudável, sem grandes restrições, e a gente vai repetir esse exame. É incrível como a glicemia em jejum cai e também a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, ela tem uma tendência a ter menos resposta, ela ceder mais lentamente, mas no paciente jovem, que ele começou a ter essa hemoglobina glicada, começou a subir, a gente consegue sim, com poucos exercícios físicos, com uma rápida mudança de estilo de vida, estabilizar isso. Então, assim, é a prova concreta e é muito importante o paciente ver que é possível, ver que está nas mãos dele, que não tem necessidade de esquecer isso, fingir que não está vendo, deixar ele se evoluir e daqui a pouco ser dependente de insulina. Né? É o básico bem feito, né? Exatamente. Gente, o nosso papo tá maravilhoso não aqui. acredito. A gente vai ter que alugar um pouquinho o Emerson, depois um pouquinho mais, Exatamente. mas precisamos terminar. Nós queríamos, primeiro, te agradecer imensamente por ter compartilhado a sua história conosco e pedir uma indicação de um filme, algum que tenha te marcado, que para os nossos ouvintes, telespectadores, assistirem. É o filme meu e das minhas filhas, que é O Rei do Show, que é um filme muito que marca muito pra gente, de um entusiasta do entretenimento. O filme é de 2017, mas que marca muito a época, ligado às diferenças entre as pessoas e que cada um, dentro das suas diferenças, pode ser um grande super-herói para as pessoas. E você indicou um livro, mas a gente vai indicar para quem quiser saber mais a história do Emerson, porque o nosso tempo é muito curtinho. Nós ficaríamos horas aqui sabendo de todas as histórias de suas maratonas. O livro do Emerson se chama 100 Maratonas, muito mais do que correr, uma missão de vida. Muito obrigada pelo presente e nós recomendamos, porque tem uma história bem bacana aqui dentro. Isso aqui não é um exemplo de vida, que é um exemplo para pacientes, para as pessoas, e isso muda a vida, isso salva a vida, Emerson. Muito obrigada pelo seu exemplo, muito obrigada pela sua generosidade de estar aqui conosco. E a gente termina mais um episódio de Vasos, o podcast da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, que pulsa com a informação. Nós esperamos que essa informação chegue até você, que você consiga ter mais conhecimento sobre a saúde vascular. Esperamos que vocês compartilhem nosso programa, caso vocês gostem. Compartilhem nossas redes sociais. Emerson, deixe sua rede para a gente. Aonde podem pode me procurar no Emerson Bizan mesmo, no Instagram, ou quem quiser comprar o livro no 100maratonas.com.br. Ah, sim. E o nome da sua equipe? Que é a Nova Equipe. A Nova Equipe. Para quem quiser um pouquinho mais de informação sobre exercício em pacientes com diabetes e sem diabetes também. Ultramaratonas. E entrar nesse mundo do esporte. Isso vale a pena, gente. Mundo do esporte é qualidade de vida. Então, um abraço para todos. Siga a Sociedade de Angiologia e Cirurgia Vascular nas redes sociais. Se tiver alguma sugestão de tema sobre saúde, estilo de vida, qualidade de vida, é só mandar para a gente. Um abraço. Até a próxima.